Itatiaia Saúde. Turma, no nosso Itatiaia Saúde hoje eu recebo o Dr. Otávio Santiago. Ele atua na área de emagrecimento e vai tirar as dúvidas que a gente tem sobre esse assunto, bater um papo sobre esse assunto. É um assunto que está na pauta do dia, né? Mais cedo, antes de começar o programa, a gente estava falando exatamente disso, né? Dessa questão de emagrecimento, das medicações novas que estão chegando. Ô, doutor, seja bem-vindo, boa tarde, prazer recebê-lo, viu? Boa tarde. Aqui, vamos falar desses remédios para emagrecer. Antigamente, existia um certo preconceito, me lembro muito bem. Eram alguns remédios que eram muito mais para saúde mental, talvez, que eram utilizados. Eu lembro da fluoxetina e tinha outros medicamentos assim, né? Essa classe de medicamento ficou para trás? Sibutramina, essas coisas ou não? Ficou para trás, né? Começou um tabu da sociedade com medicação de emagrecimento, até por conta da sibutramina, né? Porque mexe mesmo na saúde mental e é algo que hoje em dia está totalmente na revolução dos medicamentos de emagrecimento, né? A gente tem vários medicamentos aí que a gente vai conversar hoje e, assim, esquecer esse passado, porque hoje em dia são medicações pró-saúde, eles vão ajudar na saúde e não tem esse colateral desses medicamentos passados. Quando a gente fala de remédio para emagrecer, hoje a gente está falando mais especificamente daquelas canetas. Não é isso? Sim. Então a gente está falando de... Eu lembro que há muito tempo não, sei lá, uns 4 ou 5 anos, eu tomei um que chamava Saxenda. Sim. Eu tinha resistência insulínica também. Aí depois a gente viu isso evoluindo para Wegovy e como é que chama o outro? Wegovy, né? Qual que é o outro que a gente acabou de falar? Ozempic. E agora Mounjaro, que parece que é o que está no hype da história. Esses três, eu citei alguns medicamentos aqui, eles funcionam da mesma forma? Ou são remédios diferentes? O Mounjaro é o diferente, né? Tem o liraglutido, o semaglutido, são classes de medicamentos que foram evoluindo nos estudos. Começou o Victoza, o Saxenda, que são os medicamentos que têm um colateral muito grande, né? Então é mais sensível, né, para as pessoas com colateral. E aí foi evoluindo. O último aí, dentre esses glutidas que a gente chama, tem o Ozempic. E agora, até importante falar para o ouvinte, a questão do semaglutida ser o Wegovy e o Ozempic. Todo mundo conhece o Ozempic, né? Chega, muitos pacientes já compram em farmácia, né? E o Ozempic agora está sendo fornecido para o pessoal de diabetes, né? Então o Wegovy que está chegando com estoque muito grande nas farmácias, que eu agora colocar na cabeça, não é o Ozempic mais para emagrecimento, o Wegovy, que é a mesma medicação. E aí elas estão muito mais evoluídas do que o Saxenda, né? Você já tomou, sabe que... Meu Deus do céu. Gente, para falar o português muito claro para vocês, eu vomitava o dia inteiro e ia no banheiro o dia inteiro com diarreia. Era um negócio maluco, fora as reações no corpo de tontura, era um negócio maluco, assim. Mas eu tomava não para emagrecimento, porque era uma resistência insulínica, ó, tem um efeito colateral que você vai perder uns quilos. Falei, beleza, vamos embora, mas o preço é muito alto que a gente pagava antigamente, né? Esses novos medicamentos têm esse efeito colateral todo? Quais são os efeitos colaterais? Por exemplo, do que tá no hype aí, que Mounjaro ou Mounjaro? Mounjaro. O Mounjaro é o nome comercial, né? Chama Tizepatida. A Tizerpatida, ela é uma medicação muito mais tranquila de colateral e com efeito de emagrecimento muito mais potente, né? Porque elas são 2 tipos de agonistas que a gente chama de hormônios do intestino. Então, ela se assemelha a uma cirurgia bariátrica. Então, o Mounjaro é algo totalmente revolucionário aí na medicina, porque a gente consegue pegar os casos de pessoas com obesidade mais avançada, né? Então, em vez de ela pensar, não, vou fazer uma cirurgia bariátrica, a gente tem essa opção do Mounjaro. Eu quero deixar o Luiz e o professor Limar perguntarem também já, mas tem pergunta aí, não tem, dos ouvintes, Peixe? Vamos mandar uma pergunta só pra gente saber o que os nossos ouvintes estão pensando, qual que é a curiosidade deles. Manda aí. Boa tarde, amigos da Itatiaia. Meu nome é Jonathan, sou de Belo Horizonte. O que acontece? Eu estou tomando um composto natural que se chama Moder Diet. São cápsulas. E eu sinto que ele é para emagrecimento. Eu sinto que eu suo o tempo todo, estou transpirando muito e urinando bastante. Bastante urina mesmo. Uns 5 ou 6 vezes por dia. Um volume muito alto. Eu queria saber se é prejudicial à saúde. O doutor pode falar alguma coisa sobre esse composto natural aí? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O senhor conhece esse composto? Deve ser um suplemento, né? Eu recebi bastante já pacientes, aí eu fui pesquisar sobre ele. Nada mais é do que são fitoterápicos, né? É uma manipulado que colocam esse nome e já deixa estabelecido as doses. O perigo disso daí é porque não está individualizando o tratamento.
né? Você está colocando algo que você não sabe, por exemplo, essa questão que ele falou, fazer muito xixi. É por conta de diuréticos, não diuréticos de medicação, mas muito chás, né? E a dose para o veneno é questão da quantidade. Então é muito importante não sair tomando essas... Hoje em dia é muito fácil, né, na internet achar qualquer tipo de cápsula milagrosa. O Modern Diet, eu vi as doses, não são nenhumas doses absurdas, né, que vai ter uma ação prejudicial muito grande, mas assim, sempre é tentar procurar um profissional de sua confiança, porque esse é o perigo, né? Manda mais uma aí, Peixe. Boa tarde para você e para todos. Doutor, o hábito de comer pouco faz a gente emagrecer? Sidney, do Barracabano. Que quando a gente falava em emagrecimento, doutor, é interessante a pergunta dele, porque vai lá no básico do básico, fechar né? a boca, né? Que era assim, fechar a boca e fazer exercício. Vai que dá certo. Mas não necessariamente, né? Falou um ponto interessante aí. Não é comer menos que você vai emagrecer, né? Porque as pessoas se recorrem, até chegam a mim com várias dietas dessas que é restritivas demais. Você não consegue seguir essa dieta restritiva por muito tempo, vai mexer no seu mental, ou seja, gerar compulsão. Por isso que sempre vai ter, eu emagreci, fiz aquela dieta, depois de uma semana dobrou o peso. Porque isso daí é o sistema que você vai estar perdendo água, você está perdendo músculo junto, você está colocando seu corpo em restrição total, né? Então, assim, não pense que você tem que comer pouco. Se você comer alimentos, né, os alimentos ideais em várias vezes ao dia, 5, 6 refeições ao dia, né? Pelo menos ter 4 refeições maiores no dia, você vai conseguir emagrecer, mas não tem esse pensamento, eu tenho que comer menos, eu vou ficar sem comer, que isso não vai adiantar, vai ser pior, né? Às vezes é o efeito sanfona também, né? E aí, Luiz, quer entrar no papo? Rapaz, pois é, assim, eu não tenho muita propriedade pra falar, né? Você é magrinho. A minha faixa de peso, cara, desde que eu me entendo por gente, ela ficou numa diferença muito pequena, assim. Então, no mínimo 69, no máximo 75. Eu nunca passei disso, eu nunca fiquei menos disso. Abençoado que chama. Abençoado, cara. Mas eu vejo, assim, eu tenho alguns amigos e amigas, né, que passam por esse drama, e as pessoas muitas vezes elas negligenciam a dor do outro. Fala assim, é só você parar de comer pra você emagrecer. É como se fosse fácil, mas não é. Isso aí, no final das contas, aflige não só a população brasileira, mas a população mundial, né? Que é essa questão, cara, do sobrepeso. Então, excelente trabalho, doutor. Obrigado aí pelas informações. Inclusive, teve uma pergunta aqui no YouTube, eu tô acompanhando as perguntas. Eles perguntaram sobre o Ozempic na rede pública do Rio de Janeiro. É o que a gente tá falando do Rio de Janeiro, né? Isso foi anunciado pelo prefeito. Isso, perguntaram inclusive isso aqui. É algo que, né, vai chegar em breve, tá? A gente tá conversando aqui, né, sobre o Rio de Janeiro, já falou o estado do Rio de Janeiro, começar a distribuir o Ozempic. Mas eu acho que é algo que tá para chegar mesmo, porque, falando aí sobre sobrepeso, 54% da população brasileira tem sobrepeso. Então, assim, é uma quantidade muito expressiva para a saúde pública e o SUS não fornecer, né? Porque... Só eu que tenho lugar de fala nessa mesa hoje, você já percebeu, né? O professor Limar também é magrinho. Já teve algum momento de peso, assim, ou não, professor? Não, né? Também é outro abençoado, né? Exatamente, eu sou aquele que causa inveja na família. Alimenta bem e não engorda. Alimenta bem, não, come muito. Alimenta bem, eu quis ser um pouco mais polido na história. Não. Doutor, por que isso acontece? Por exemplo, vamos lá, ele tá falando assim, como muito, né? Eu também me alimentava bem. Hoje em dia eu tô um pouco mais regrado, porque o bicho começou a pegar. Eu cheguei no 125 de novo e assustei demais. Por que algumas pessoas não têm esse problema e outras pessoas têm? A ciência já explicou isso? Isso é a questão do metabolismo, né? A gente até na consulta olha a questão do metabolismo de cada um, tem a questão do peso, musculatura, mas isso também vai da parte interior, fisiológica da pessoa, o metabolismo. Então, uma pessoa que vai comer muito, tanto que se ele quiser ganhar peso, até musculatura, fica mais difícil, né? Porque o metabolismo muito acelerado. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é da ordem do efeito. Queria que você contasse pra gente como é o efeito da pessoa que estava obesa, estava com sobrepeso, etc., e depois do tratamento, como é que fica isso? Como é que é a lógica da autoestima? Como é que é a lógica da realização? Porque a gente sabe assim, perdi e depois ganhei o dobro. Mas e quando dá certo?
Isso é o mais gratificante que tem, né, no meu trabalho, é a gente ver a realização da pessoa de autoestima, de conseguir brincar com o filho, desde a calça agora entra e não entrava mais, né? Então, acho que é uma das melhores sensações que tem, né? É o mais gratificante para mim como médico, é a gente conseguir conquistar isso. E eu falo que essa parte que você falou, conseguiu, e manutenção desse peso é o mais importante, porque as pessoas, às vezes, elas perdem o peso e relaxa a vida de antes. Eu falo sempre que a gente tem que pensar, além de tudo, é no hábito de vida. Você vai seguir o hábito de antes, quando você ganhou tantos pesos? Não, você tem que seguir um novo hábito de vida. Então você consegue ainda comer as bobagenzinhas ali no final de semana, mas conseguir ter um hábito de vida, uma atividade física, uma alimentação. Então, no fundo, além da medicação, tem a mudança de hábito. Exatamente, tem que ter essa virada de chave. Ô, doutor, o papo é bom, esse assunto, ele, né, enfim, você fica a tarde inteira aqui falando sobre emagrecimento, todo mundo não, mas o Brasil engordou, você trouxe os dados aí, o mundo engordou, né, o mundo tá um pouco mais obeso, e isso é muito sério, porque algumas doenças vão vindo junto, né, a gente pensa no diabetes, a gente sempre pensa na pressão alta, e por aí vai, os problemas cardiorrespiratórios, né. Então, a gente marca outro dia pra gente continuar batendo esse papo. Quem quiser marcar uma consulta, trocar uma ideia, ver o trabalho de vocês, como é que faz? Eu me chamo Otávio Santiago, trabalho no Instituto Dr. Bernardo Guimarães, a gente fica ali no Santo Agostinho, em frente ao Hospital Vera Cruz, né? Tem um Instagram nosso, que é o @Instituto DR Bernardo Guimarães, e o meu Instagram é @DR Otávio Santiago. Doutor, obrigado pela visita, até uma próxima, Muito viu? obrigado. Leve um abraço à turma lá. Obrigado.